Olá, bom dia a todos e todas, novamente. Estamos de volta aqui com o segundo bloco, né, do segundo seminário de aprendizagem solidária. O tema que a gente vai debater aqui agora com os nossos painelistas é o seguinte: aprendizagem solidária em organizações da sociedade civil. Esse é um tema que me agrada muito, né? As organizações da sociedade civil, né, antigamente chamada ONGs e agora chamada OSCs, cumpriram um papel fundamental na democratização brasileira, né, do ponto de vista da sua incidência política e do ponto de vista do desenvolvimento de projetos em diferentes áreas, como arte, cultura, ludicidade, esporte, meio ambiente, direitos humanos, enfim, são infinitos os temas, né, que as organizações sociais agregam conhecimento junto à sociedade brasileira. Nesse momento, inclusive, eu penso que as organizações sociais chegam em lugares onde o poder público dificilmente chega, os lugares mais vulneráveis, os lugares onde é mais necessário se ter um trabalho, um projeto que envolva essas comunidades, é lá que as organizações sociais chegam. Eu queria chamar, então, para esse segundo momento, para a gente conversar, a Maria Cecília Lins, do ProSaber, de São Paulo, a Maria Zélia e o Rafael Pimentel, da querida Liga Solidária, organização parceira aqui nossa também, e a Thelma Teixeira, da Organização dos Estados Ibero-Americanos. Maria, tudo bem? Rafael, Maria Cecília, Maria Zélia e a Thelma. Oi, querida Thelma, tudo bem contigo aí? Oi, tudo? Que bom ver de novo. A Thelma é mais uma vez, a gente se vê toda semana, né, Thelma? Toda semana, estamos na juntos. Rede Brasileira aqui, para fazer o prêmio e para executar aí o seminário de aprendizagem solidária. Eu queria, quem vai começar fazendo a primeira fala é a Maria Cecília Lins, certo? É você, Maria? Estou aqui, pronta. Beleza, pronta, já nasceu pronta. Maria Cecília já nasceu pronta, não. O pessoal estava brincando aqui, ninguém nasce pronto, a gente nasce e vai se desenvolvendo, não é isso? Essa aqui é a perspectiva. A Maria Cecília é fundadora e diretora executiva do Instituto ProSaber, em Paraisópolis, né, comunidade aqui da cidade de São Paulo, empreendedora social, graduada em psicologia, fez doutorado em psicologia da educação, tem algumas especializações, estudou em Stanford, na formação executiva para líderes de organizações da sociedade civil. Enfim, se eu for ficar falando o currículo da Maria Cecília aqui, a gente perde o seminário, Maria. Não, vamos embora. Eu sou doutoranda, eu ainda não terminei, então essa ideia de que a gente está sempre aprendendo, se desenvolvendo, é isso mesmo. Estou sempre buscando formação para a gente dar saltos qualitativos na nossa vida e na nossa experiência de educador. Legal, Maria. Assume o centro aí do Roda Viva e toca o barco agora. Tá bom, eu vou contar aqui, eu vou compartilhar minha tela e vou contar a partir dos slides um pouco sobre a nossa organização e como é que a gente está trabalhando nessa perspectiva da aprendizagem solidária. Um momentinho. Foi? Ou ainda não? Tranquila, Maria. Estamos no tempo certo. Mas não está aparecendo para vocês, né? Não. Ainda não. Vai. Não sei por que, para mim aparece que está aqui. Bom, não sei o que deu. Está aparecendo que a opção, mas vamos sem os slides, porque quem sabe faz ao vivo. Não está aparecendo para mim, Michel. Vamos lá. Bom, gente, eu vou contar para vocês a experiência de uma construção de um projeto de
de aprendizagem solidária a partir do ProSaber, que é a organização que eu fundei há 17 anos na comunidade de Paraisópolis, né? Eu digo que é uma experiência em construção nessa mesma perspectiva de que nós também estamos em construção, né? Então, o ProSaber, na verdade, nasceu com o desejo de garantir o direito de toda criança poder ler e brincar, e a gente faz isso na forma de um ecossistema. Então, a gente não só trabalha diariamente com as crianças nessa perspectiva da leitura e da brincadeira, mas a gente também faz a formação dessas famílias, a gente tem um suporte grande nessa rotina familiar, a gente faz um trabalho com os jovens da comunidade, e é nessa perspectiva que eu vou apresentar a nossa experiência para vocês, e a gente tem uma biblioteca comunitária bem linda, a mais linda do mundo, toda de vidro, de frente para a rua, só de literatura infanto-juvenil. Então, nessa perspectiva de um ecossistema, entendendo que o que a gente faz é fruto da nossa experiência e da nossa escuta no território, a gente, em 2011, teve uma turma dessas crianças pequenas que era muito levada. Era um grupo de crianças que nos trazia altos desafios de estar na classe, da gente conseguir conduzir atividades e prender a atenção das crianças. E aí, quando a gente começou a escutar esses meninos, eles estavam resolvendo problemas do recreio da escola. Então, era uma energia altíssima e uma vontade de resolver quem ameaçou quem na escola, só que as crianças tinham 7 anos. E aí a gente chamou esses jovens, que a gente tem outro programa, e falou, vamos lá visitar a escola, vamos visitar o recreio para a gente entender o que está acontecendo nesse recreio das crianças pequenas. E foi daí que nasceu esse desejo da gente fazer intervenções no recreio, porque o que a gente viu através do olhar do jovem e da reação das crianças na nossa experiência é que o recreio estava precisando de mediações, o recreio estava precisando ser a potência que um recreio pode ser. Um lugar de convívio, um lugar de aprendizado de um com o outro, de escuta uma com o outro. Então, nessa perspectiva, a gente começou a pensar intervenções no recreio. De que forma, naquela época, 2012, a gente começou a pensar isso? A gente pensou indo para as escolas, subindo, né? Paraisópolis tem a parte baixa, tem a parte alta, então a gente subia com as nossas caixas de brincadeiras para atuar com os jovens no recreio dessas escolas que os nossos alunos pequenos frequentavam, né? E aí, foi nessa experiência que a gente percebeu o tanto que os meninos jovens se sentiam protagonistas de uma mudança, o quanto eles voltavam para a organização fortes de serem potentes na mediação da brincadeira. Eles poderiam contar com uma criança que mora na viela e que vê ele dentro do recreio da escola e diz, nossa, eu te vi ontem. Então, a partir dessa experiência que começou de uma forma bem intuitiva, que foi resolver um problema, a gente começou a construir, ao longo desses anos, um programa mais sistemático. Eu não estou seguindo esses slides, agora eu estou indo na narrativa que eu pensei, porque eu não estou conseguindo mexer aqui. Mas eu quero contar para vocês desse entrelaçamento, né, que a aprendizagem solidária tanto promove, que é o protagonismo juvenil, que é essa ação solidária, e os conteúdos de aprendizagem, né? A gente já falou aqui do protagonismo juvenil, dessa ação solidária, e o dos conteúdos de aprendizagem, o que a gente entendeu? Que a gente tinha um papel de formador muito grande para esses jovens. A gente entendeu que esse jeito de trabalhar poderia ampliar a leitura de mundo que esses jovens têm.
Então, a gente é muito freiriano na nossa concepção de educação, a gente entende que leitura de mundo precede a leitura de palavra. Então, toda vez que os meninos, nesta forma ainda não sistemática, a gente ia nas escolas fazer a intermediação do recreio, a gente voltava para dentro e fazia reflexões sobre o que a gente tinha feito. E foi nessa construção e nesse entendimento que a gente construiu um programa de jovens, né, que é esse que está mostrado na tela, que é o ProJovem, que a gente localizou o nosso objetivo no ensino médio, com jovens todos da comunidade, eles estudam no ensino noturno, então a gente pegou essa possibilidade deles, durante o dia, poderem trabalhar, trabalhar no sentido de formação dentro do ProSaber, com esses eixos de mediadores de leitura e de escrita. E foi assim que a gente criou um programa que se chama Jovens, que é o ProJovem, que é um jovem mediador da leitura e da escrita, em que o jovem, dentro do ProSaber, ele faz uma formação para aprender a ser mediador da leitura e da brincadeira, desculpa, não é da leitura e da escrita, é mediador da leitura e da brincadeira, através do seu desejo de projeto de vida, né? Então, paralelo à escrita de um projeto de vida, esses jovens são mergulhados nas possibilidades que um mediador de leitura e de brincadeira tem dentro da comunidade, né? E as possibilidades são imensas dentro do território. Nesta construção que eu contei para vocês, muito histórica, a gente já fez mediação nas UBSs, porque os meninos disseram, a gente vai para a UBS e fica lá esperando um tempão para ser atendido, e a gente vê as criancinhas que a mãe está doida, precisa ficar segurando no colo, não deixando sair do posto. Então, montamos com esses jovens bibliotecas infantis e que eles iam lá, também não de forma ainda sistemática, fazer a leitura para essas crianças poderem ficar entretidas enquanto estavam nessa espera da UBS. E essa experiência trouxe também ampliação de poder brincar em vielas e em becos e ler para os meninos dentro do território. O que a gente entendeu que era uma experiência não sistemática, a gente entendeu que poderia se tornar um programa de jovens multiplicadores da leitura e da brincadeira dentro das escolas. E a gente visitou escolas que gostariam de receber esses jovens, né? Então, a gente... É um contínuo, né? Num primeiro momento, a gente forma os jovens de ensino médio com esses conteúdos de projeto de vida, dos conteúdos de leitura e brincadeira, e até que, num segundo momento, aqueles jovens que têm interesse, aqueles jovens que gostariam de usar isso de uma forma mais sistemática, a gente promove para que eles ganhem uma bolsa-auxílio, para que continuem desenvolvendo seus projetos de vida, mas que eles possam fazer de forma sistemática essa intervenção no recreio das escolas da comunidade. Então, 2019 foi o primeiro ano que isso aconteceu, essa intervenção sistemática. Sistemática que eu estou dizendo é todo santo dia. Todo santo dia, os meninos, depois de terem passado pela formação, vão para a escola. Ano passado foi EMEI e EMF, MF primeiro e segundo ano, e eles participam de mediações na hora do recreio. Então, com a supervisão dos educadores do ProSaber, eles montam seus planejamentos, eles dão ideia do que eles podem brincar, eles aprendem sobre o que a escola gostaria, e eles juntos com a coordenação da escola, eles fazem um planejamento que seja adequado para a escola, né? Então, esse é um projeto que ele começou o ano passado, foi um sucesso, assim, a coordenação das escolas ficaram muito encantadas com a formação que esses jovens tiveram, com esse empoderamento dos jovens e dessa força que eles têm de trazer tanta alegria, tanta liderança, tanta escuta, momentos de potência desse recreio
na rotina escolar. Eles foram até capazes de participar de APM, fizeram dinâmicas com as mães, com o nosso suporte da nossa coordenação. Esse é o slide que eu acho mais lindo, né? Tudo que esses jovens podem experimentar, que essa escuta, o trabalho em grupo, essa solidariedade, esse sentimento de que eu estou fazendo algo pelas escolas do meu território, eles serem reconhecidos em sua subjetividade na medida em que eles são reconhecidos na sua potência, nas suas dificuldades, porque toda hora que ele vai para a escola, ele também volta para o ProSaber para dividir o que sentiu. Então, essa é uma fotografia aí da nossa experiência ano passado, essa é uma das e-mails da comunidade. E eu acho que a gente tem um grande desafio, que é como a gente pode ampliar essa noção do tamanho da transformação de que eles são capazes para outros momentos da rotina da vida deles. E de como a gente traz outros parceiros, sejam escolas particulares, que já fizeram parte desse nosso momento, né, de quando a gente faz uma reforma de uma biblioteca, né, os jovens já protagonizaram 2 reformas de escolas da comunidade, bibliotecas das escolas da comunidade, de convocar novos parceiros para atuar junto, né? Então, essas experiências das reformas foram muito marcantes para todos, porque são os jovens dentro da própria escola, são os nossos jovens que vêm com a experiência desse protagonismo, e são outros atores e parceiros que chegam para trabalhar conosco, né? Mas o desafio, como eu estava dizendo, dessa ampliação, é a gente mostrar para eles o quanto esse impacto de transformação pode estar no dia a dia. Então, é legal a gente ter escutado durante essa pandemia, né, que eles participaram, por exemplo, eles fazem a brincadeira, né, e a leitura, por exemplo, nas igrejas que eles frequentam, enquanto os pais estão frequentando o momento religioso, as crianças estão escutando história ou brincando com esses jovens. Ou eles contaram também que em mulheres em situação de violência e de maior vulnerabilidade foram participar de um programa de formação e eles tiveram a ideia de fazer a brincadeira com essas crianças para que essas mães estivessem em paz para poder fazer a sua formação. Então, a gente vê o quão transformador e o quanto abre as possibilidades de protagonismo, de liderança, de transformação. Esse espaço dos jovens na comunidade do ProSaber, né? O jovem ele tem essa liberdade de ter a chave do nosso espaço, ele usa o espaço quando ele entende que precisa criar alguma coisa, que ele precisa se juntar com outros jovens para, por exemplo, fazer ensaios de alguma brincadeira que eles estão querendo agora em pandemia filmar e gravar, seja para a escola, seja para a nossa rede de pais. Então, a gente aposta muito nesse espaço dos jovens, aposta muito nesse protagonismo e aposta muito que, quem sabe, um novo ensino médio, né, com itinerários formativos, possa ser uma alternativa esse projeto de protagonismo juvenil dentro da escola e transformando a própria escola das crianças menores, né? Então, meus 15 minutos terminaram aqui, eu estou cuidando do tempo, Alexandre. Então, apesar da confusão do slide e da minha fala, eu acho que eu consegui transmitir um pouco essa nossa experiência que está em construção, que está em formação, apesar de todos os desafios de tentar juntar tantos atores, né? Então, é isso. Legal. Que eu vou compartilhar com vocês. Legal, não, conseguiu sim, Maria Cecília, sua fala é super objetiva, transparente, tranquilo, conseguiu sim. Não teve confusão, não, você foi falando, foi apresentando os slides, ficou até mais
mais gostoso do que aquela fala, esse slide, esse outro slide, ficou ótimo, fica tranquila. Eu já conheci um pouco do trabalho do ProSaber enfim, pelo SEMPEC, e eu sempre tive o ProSaber como uma referência, né? Com essa perspectiva progressista que você falou, ética, humanista, freiriana, né? Como você mesmo disse, e sempre tive em alta conta a relevância do trabalho que vocês desenvolvem aí em Paraisópolis. Aliás, no meio da sua fala, quando você abordou a história do recreio, eu achei interessante. Tem um livro de um parceiro meu, chama professor Ricardo Casco, onde ele analisa, já é a tese de doutorado dele, né? Ele analisa as relações de poder no que a gente chama de recreio, né? Como elas se dão, como essas relações se reproduzem entre o mundo dos adultos com as crianças que estão no recreio. É uma tese bárbara. Seria legal vocês darem uma olhada. Depois eu peço para o professor Ricardo passar para mim na íntegra e a gente compartilha. Legal. Obrigado, Maria. Eu queria chamar, então, agora a Maria Zélia Dias Michele e o Rafael Pimentel, né? A Maria Zélia é gestora da Liga Solidária, dos colégios Santa Amália, mestre em História, pedagoga, especialista em avaliação, que é uma coisa difícil, hein? Especialista em avaliação, é um assunto duro esse, né? A gente não gosta de ser avaliado, a gente gosta de avaliar os outros, né, professora? Advogada e especialista também em Direito à Educação. E o Rafael Pimentel, querido aqui, parceiro, formado em Administração de Empresas e pós-graduado em Estratégia Empresarial, desenvolve atividade de coordenador de projetos sociais na Liga Solidária. A querida Liga Solidária, parceira nossa também, a gente esteve junto no último encontro lá no SEMPEC, né? Então é o seguinte, agora o centro do Roda Viva está com vocês aí. Queria agradecer a oportunidade de estar com vocês num momento tão importante como esse. Participar deste momento é doar também as nossas ideias, nossas forças para o desenvolvimento e a disseminação do conceito de aprendizagem solidária. Gostaria de dizer algumas coisas sobre a Liga Solidária, que você mencionou como sendo uma organização muito querida. A Liga trabalha há 97 anos, movida pela crença de que é possível uma sociedade mais justa, com mais oportunidades, se promovermos com amor, solidariedade, o trabalho. A Liga Solidária desenvolve atividades atendendo crianças, jovens, adultos e idosos, uma quantidade de 13 mil pessoas, indivíduos, que vivem em alta vulnerabilidade. A Liga tem 9 projetos voltados para a educação e cidadania, e 90% das atividades da Liga estão concentradas num espaço chamado EDD, Educandário Dom Duarte. É um complexo. Lá no Educandário Dom Duarte são desenvolvidos os projetos que envolvem educação, cidadania, vários programas. Nós trabalhamos com 13 centros de educação infantil, focando a chamada primeira infância. Temos 3 centros voltados para o atendimento de crianças e adolescentes. Temos um programa de qualificação profissional, cujo representante está aqui, Rafael Pimentel, que vai apresentar um projeto desenvolvido nessa última temporada. Rafael, por favor, assuma a fala. Rafael, muito obrigado, Zélia. Ô, Rafael, eu conheci aí o Valdir, que trabalhou aí, que é um super parceiro meu, eu trabalhava na área de administração aí. Valdir, querido parceiro da Bong também. Tamo junto. Que legal, Valdir, é um querido mesmo. Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui compartilhando com vocês um pouco da experiência e adquirindo também muito das experiências dos demais projetos. Eu vou compartilhar a minha tela aqui com vocês para poder seguir adiante. Deixa eu só colocar aqui para compartilhar o slide. Bom,
Eu, como foi apresentado, me chamo Rafael Pimentel, né? Atualmente eu atuo como coordenador de projetos sociais, especificamente no programa de qualificação profissional da Liga Solidária. O programa de qualificação profissional da Liga Solidária, ele atende anualmente 250 jovens e adultos que residem na região do distrito do Raposo Tavares, que, para quem não é de São Paulo, é uma região que fica na zona oeste da cidade de São Paulo, né? E nessa região nós oferecemos para esses jovens 4 cursos com duração de 1 ano. Os cursos são de administração, cabeleireiro, gastronomia e tecnologia da informação. E, além disso, todos os cursos têm um diferencial que nós oferecemos, que é a formação humana, que é uma oficina que acontece durante todo o ano, onde os alunos têm a oportunidade de desenvolver as competências relacionais, emocionais, sociais, para entrarem no mercado de trabalho, aí, não somente com as competências técnicas, porque hoje nós sabemos que o técnico é a parte mais fácil do desenvolvimento do profissional, né? O difícil está nas famosas competências emocionais e sociais ali para o desenvolvimento do trabalho. E aí, diante disso, nós, no final de 2009, percebemos que nós tínhamos um problema, né? E o nosso grande problema era que os nossos jovens, eles não se sentiam conectados com as possibilidades do mercado de trabalho. Ou seja, nós trabalhávamos com esses jovens durante todo um ano, fazendo a preparação deles, fazendo o desenvolvimento de várias competências, fazendo simulações de processos seletivos. Nós contamos hoje com um escritório de desenvolvimento de carreiras que é responsável por fazer a ponte entre esse jovem e o mercado de trabalho, e ainda assim nós percebíamos que o jovem não se sentia conectado com as possibilidades de mercado. Esse jovem, por vezes, era encaminhado para processos seletivos e ele acabava não tendo sucesso porque ele achava que os lugares onde ele ia fazer o processo seletivo não era para ele, ele achava, se sentia inibido na hora de lidar com um selecionador, e aí nós, diante disso, resolvemos aprofundar nesse problema para entender como que nós poderíamos auxiliar esse jovem no seu desenvolvimento, né? E partindo desse problema, com a parceria de uma outra organização, nós desenvolvemos um processo de aceleração através de uma jornada. E essa jornada, ela iniciou com algumas entrevistas de empatia que nós fizemos com esses jovens, né? Para poder entender melhor como que se dava o desenvolvimento do aprendizado desse jovem. E aí, logo na primeira fase das entrevistas de empatia, nós fomos acometidos com a pandemia, né? Nós estávamos iniciando esse trabalho ali em fevereiro, quando viramos para março, a pandemia veio, nos pegou, e nós tivemos que migrar muito rapidamente para um trabalho remoto com esses jovens. Porém, durante o processo de entrevistas de empatia, nós descobrimos que os nossos jovens, eles tinham muita facilidade de desenvolver aprendizagem com ferramentas online também. E aí, nós, a partir disso, entendemos que nós deveríamos encontrar uma forma de oferecer um aprendizado que estimulasse o protagonismo desses jovens, para que eles se conectassem com o mercado de trabalho, só que agora ainda com um anexo que era como que nós podemos fazer tudo isso, porém de maneira remota, porém de maneira online, visto que nós não teríamos mais acesso presencial a esse jovem por um tempo que nós não sabíamos qual seria, né? Então, nós, entendendo isso, chegamos a uma resolução de que o mais adequado naquele momento seria promover a produção de podcasts, né, com esses jovens. Só que uma das premissas importantes que nós temos dentro da organização é que o jovem, o aluno, o usuário deve ser sempre o protagonista. Esse jovem, ele tem que conduzir a situação com muita autonomia para poder atingir os resultados. E aí nós entendemos que para desenvolver o podcast, nós, colaboradores, não deveríamos desenvolver esse podcast.
nós deveríamos criar um contexto, um ambiente onde o jovem fosse capaz de desenvolver o podcast. E aí, nós fizemos o desenho de uma trilha para esse jovem, que iniciou lá num convite. Nós entramos nos grupos das turmas, né? Porque nós tivemos de cara um desafio gigantesco, porque os nossos jovens, nem todos tinham acesso a uma internet de qualidade, e os que tinham acesso à internet dependia muito de pacotes básicos que davam acesso somente às redes sociais. Então, nós começamos a desenvolver todo esse trabalho através do aplicativo do WhatsApp, assim. Então, montamos os grupos das turmas, e aí nós entrávamos nos grupos das turmas e fazíamos os convites para que esses jovens pudessem participar. Após esse convite, eles faziam uma inscrição e logo eram inseridos em um treinamento, né? Então, nós mostramos para esses jovens quais eram as ferramentas que eles deveriam utilizar, sempre pensando na maneira mais simples de desenvolver o trabalho. E aí eles fizeram o treinamento. Após o treinamento já testaram rápido, porque essa era uma característica do nosso projeto, ele tinha que ser rápido, a gente tinha que testar rápido, tinha que errar logo e tinha que aprender rápido também para lançar uma nova versão ainda melhor e desenvolvendo o projeto. Então, após a etapa de teste, esses jovens faziam a gravação, eles faziam um convite para um profissional da área que eles estavam estudando, e aí, a partir disso, eles faziam a gravação com esse profissional, partiam para a parte da edição e depois vinham para a publicação. E todo esse processo, nós somente mediamos, né? Porque era o jovem que escolhia o tema, era o jovem que escolhia o profissional que ele queria entrevistar, e a gente só ia fazendo as conexões para que ele pudesse conversar, para que ele pudesse fazer a gravação do trabalho com esse profissional. E aí, quando foi em junho, no final de maio, nós já conseguimos lançar as primeiras edições do nosso podcast, que nós chamamos de Bate-Papo com Profissionais, e foi muito gratificante para nós, porque os jovens, mesmo estando em um momento de isolamento, mesmo com pouca qualidade de internet, com poucas oportunidades de conexão, eles conseguiram desenvolver o projeto de ponta a ponta, eles publicaram, eles divulgaram, e aí nós já estamos agora na fase de colheita de resultados, que eu queria compartilhar com vocês aqui, que essa semana nós conseguimos fazer a primeira avaliação dos resultados, comparando as pessoas que fizeram os podcasts, que produziram os podcasts, com aquelas que não produziram, e nós descobrimos que os jovens que participaram do projeto, todos eles tiveram um desenvolvimento acima da média em relação às suas competências emocionais, em relação às suas competências sociais, e eles nos dizem que estão muito mais seguros para poder seguir nas suas jornadas, né? Nós estamos agora numa fase de processos seletivos, e eles estão acontecendo de maneira online, estamos fazendo as indicações desses jovens para os processos seletivos de maneira online, e é nítido o desenvolvimento daqueles que participaram dos podcasts, né? Nós tivemos como grandes aprendizados aí dessa jornada toda a importância da empatia, a importância da gente se aprofundar no problema, se apaixonar pelo problema para poder pensar em uma solução, né? Nós também aprendemos que a importância do protagonismo do usuário, né? O protagonismo do nosso aluno, o protagonismo, ele fez e faz toda a diferença no desenvolvimento do nosso projeto, além de testarmos rápidos ali também e entendermos que existe sim limitações de infraestrutura, mas com muita disposição e com muita energia é possível desenvolver o trabalho com esses jovens aí e com qualidade, tá? Agora eu queria compartilhar com vocês a nossa jornada, os nossos próximos passos aí no nosso caminho, né? Então, em agosto, nós iniciamos a produção com todas as turmas dos nossos cursos, né? Então, hoje os alunos já estão numa posição onde aquele que participou das primeiras edições, que participou dos protótipos, volta agora como um mentor para os alunos que estão participando das edições seguintes. Então, eles orientam esses alunos, eles treinam esses alunos, então, eles já estão numa fase de replicar, e aos poucos a gente vai se afastando para que eles assumam cada vez mais como sendo deles esse espaço, né?
E aí, a partir de 2021, a gente pretende estruturar de uma maneira mais concreta essa equipe de mentoria, e aí partimos para a infraestrutura tecnológica, né, que a gente quer construir aqui no nosso espaço, e nós temos um planejamento aí para a produção de episódios durante todo o ano. E nós esperamos que, ao terminar o ano de 2021, a gente possa fazer um evento com todos os convidados, para que eles possam trocar experiências, para que eles possam comemorar, para que eles possam celebrar também essa grande conquista. Pessoal, muito obrigado por terem nos ouvido, muito obrigado por estarem conosco, e eu encerro por aqui a minha participação. Valeu. Eu não estou vendo ele. Valeu, Rafael, estava mutado. Valeu, Rafael, valeu, Maria Zélia. Sempre muito bom ouvir vocês. De novo também, né? Vocês são uma referência nesse trabalho de aprendizagem solidária. Eu acho que, inclusive, vocês estavam muito antes da gente já fazendo aprendizagem solidária, mesmo antes até, acho que, da consolidação da rede no Brasil, né? Então, por conta disso, obviamente, vocês são uma referência para a gente aí, tá? Porque a gente está querendo levar esse debate para tantos cantos aí do Brasil, né? A gente está com o prêmio de aprendizagem solidária agora, recebendo projetos do Pará, do Amazonas, do Centro-Oeste, do Nordeste, Sul, Sudeste, e espero que eles estejam assistindo também, foram todos convidados, né? Todas as organizações e escolas que se inscreveram foram convidadas. Seria muito legal se eles pudessem estar ouvindo vocês também. Nós queremos agradecer novamente e queremos afirmar que estamos ao lado de vocês para continuar aprendendo. Legal, querida. Rafael, mais alguma coisa? Não, acho que a professora Zélia já foi muito clara, somente o sentimento de gratidão pela oportunidade de participar da construção desse movimento de aprendizagem solidária, que é tão importante para o desenvolvimento da nossa sociedade. Parece um contrassenso, né, Rafael? Porque justamente nesse momento da pandemia, né, onde a gente estava com uma perspectiva grande aí de levar esse debate presencialmente e tal, ela se colocou como um desafio, mas, ao mesmo tempo, como uma janela de oportunidade, né? A gente tem conseguido alcançar e falar com mais pessoas do que talvez a gente pudesse se estivéssemos num outro momento, né? A pandemia é um flagelo aí, mas também aparece como uma janela de oportunidade para conectar várias pessoas. Com certeza tem gente do Brasil inteiro ouvindo vocês. Talvez não fosse possível isso num outro momento. Sim, eu acho que esse é um dos grandes legados que acabam ficando como oportunidade da pandemia. A gente conseguiu, de uma maneira muito rápida, se adaptar e chegar mais longe, chegar em lugares que nós demoraríamos muito mais tempo para poder chegar, né? Legal. Muito obrigado pela presença de vocês. Obrigada. Legal. Eu queria chamar agora, então, a Thelma Teixeira, que é da OEI, que é a Organização dos Estados Ibero-Americanos, parceira nossa do SEMPEC, do Singularidades, da Amora Educação, do Movimento Futuro, que são as organizações que estão nesse momento aí na gestão da Rede Brasileira de Aprendizagem Solidária. Queria dar também 2 recados aqui, né? Repetir novamente que o evento está sendo transmitido pelas redes sociais do Instituto Singularidades, que está à frente aí na coordenação, junto com a rede, na consecução dos seminários, né, que vão se realizar até dia 5 de dezembro. Dizer para vocês que, no decorrer do evento, colocaremos no chat o formulário de confirmação. Então, lembrando os 2 formulários, né, o formulário para confirmação de presença para emissão de certificado e o formulário de perguntas e dúvidas aos palestrantes, ok? Thelma, querida! Oi! Quanto tempo, hein? É só 3 dias que a gente não se via, né? Pouco tempo, isso. Oi, aí você Ale. está no centro do Roda Viva agora. Oba! Eu quero agradecer o convite, né, em nome do diretor Rafael, que, como ele estava em trânsito e atrasou o voo, ele não conseguiu. Eu disse que eu passaria todo o recado, sem problema.
eu quero agradecer o Alê, todo o Valdir e todo o SEMPEC, Instituto Singularidades, que estão realizando esse evento e nos apoiando, né, e a gente podendo levar a mensagem da OAI para todo o Brasil, né, todos os cantos. Bom, eu sou Thelma, gerente de projetos da OAI, Organização dos Estados Ibero-Americanos. Então, a OAI é um organismo internacional. A gente escutou duas experiências de duas OSCs, né, agora, que é o ProSaber e a Liga Solidária. Parabéns pelo lindo projeto que vocês desenvolvem. A OAI tem um mandato, trabalha na linha da educação, ciência, cultura e tecnologia, né? E dentro desse âmbito, a gente tem projetos que a gente trabalha por meio de projetos de cooperação, né, que são os nossos PRODOCs, com os governos federais, estaduais e municipais, e também tem ações afirmativas. Então, eu vou me deter um pouquinho mais nas ações afirmativas da OAI. Então, a OAI desenvolve muitas premiações, né, os prêmios de Prêmio Professores do Brasil, Prêmio de Gestão Escolar, Prêmio de Educação e Direitos Humanos, e nesse sentido, a gente... Olha o cachorro gritando. Nesse sentido, a gente apoia também o Prêmio de Aprendizagem Solidária, né, que a gente faz parte da equipe, né, de avaliação e de todo o pensamento desse prêmio. Nesse sentido, a OAI, ela tem o âmbito de reforçar, de dar visibilidade a tudo que é feito no Brasil de boas práticas em diversos campos. Então, a gente acredita que dando uma divulgação, dando uma visibilidade para essas práticas, elas se empoderam, elas se tornam conhecidas, e daí elas conseguem multiplicar e ter cada vez mais ações nesse Brasil, no âmbito da aprendizagem solidária, que é a nossa temática aqui. Bom, nesse âmbito, a OAI criou praticamente a rede, né? A gente faz parte da Rede Brasileira de Aprendizagem Solidária desde o início, e nesse sentido a OAI Uruguai e a OAI Argentina também fazem parte dessa rede latino-americana, ibero-americana. Então, nós criamos a rede aqui no Brasil, em que a gente tenta mapear quais são as instituições, o que está sendo feito nesse campo de aprendizagem solidária. Para muitos, e até a gente dizer o que é aprendizagem solidária, eu acho que a gente fez o primeiro seminário, a gente faz as capacitações, agora o segundo seminário, ainda é um conceito que tem que ser difundido, né? E eu posso dizer que eu aprendi muito de aprendizagem solidária aqui com a Kátia Mori, que é a nossa a parceira da OAI e consultora da OAI há muito tempo, e a gente tenta desenvolver, dar um protagonismo juvenil, né, ter o jovem ser protagonista do seu próprio conhecimento, fazendo alguma ação na comunidade, a partir do aprendizado da escola, a partir do currículo, a partir dos conteúdos que ele aprende, ele poder desenvolver isso no âmbito da sua comunidade. E aí, nesse sentido, a OAI desenvolve, foi até mencionado anteriormente, o ensino médio, né, agora que a gente está com o novo ensino médio, a OAI faz tem um projeto grande do novo ensino médio, em que a gente está levando para as secretarias estaduais toda essa capacitação de como trabalhar os itinerários formativos, ajudando as secretarias estaduais de educação a implementarem o novo ensino médio. Eu acho que esse novo ensino médio é um avanço, eu acho que isso aí, o jovem vai conseguir se expressar e poder atuar na sua área, poder atuar a partir dos seus conhecimentos no seu local, na sua comunidade. Então, a OAI tenta desenvolver projetos que tenham esse cunho, né, e tenham esse formato da aprendizagem solidária no local. Desenvolver através de políticas públicas. Então, nós temos um exemplo que eu gosto sempre de mencionar, a partir de um projeto, porque como a gente trabalha com projeto piloto, a gente coopera tecnicamente com o projeto piloto para depois ele se tornar uma política pública. Nós temos o projeto Mulheres Inspiradoras, que hoje é uma política pública do governo do Distrito Federal e alguns estados, onde começou com uma premiação nossa de educação em direitos humanos, um prêmio que a gente visualizou essa prática, esse projeto. A partir daí, a gente conseguimos um financiador, fizemos um projeto maior piloto, e hoje é uma política pública. Começou na sala de aula com uma professora de português,
em que os alunos se sentiam que estavam, através das redes sociais, as alunas estavam se expondo muito à mulher, à vulgarização, etc. Ela trabalhou a partir da literatura, mulheres mundiais, depois mulheres brasileiras, até chegar no exemplo da mulher da sua comunidade. E essas alunas fizeram um trabalho pontual na sua comunidade, diga não à violência à mulher, através de muita leitura, muita literatura escrita, e eles atuaram depois na comunidade, fazendo muitas campanhas, explicando e dando um empoderamento feminino. Então, um projeto que começa, por isso que eu disse que a OI tem um poder de mapear, ver o que está sendo feito e poder depois dar visibilidade e se tornar uma política pública. Então, tanto o projeto Mulheres Inspiradoras, como robótica com sucata, que é feita aí no estado de São Paulo, com a professora Débora Garófalo, e depois a Mulheres Inspiradoras é a professora Gina Vieira Ponte. Então, são projetos que a gente estimula, que valem a pena ser replicados, e a gente tem o poder depois até de levar para outros países. Então, o projeto Mulheres Inspiradoras, como a gente é uma rede ibero-americana, a gente tem escritórios em todos os países ibero-americanos, os outros escritórios ficam conhecendo essa experiência e replicam também nesses países. Então, o papel da OEI, um pouco de organismo internacional, de cooperar tecnicamente para que as experiências, para o que é sendo feito nesse Brasil que é tão grande, a gente consiga depois replicar e levar. E aí nós temos a experiência agora do Prêmio Aprendizagem Solidária, que a gente está na fase, né, da avaliação, de trazer à tona também muitas experiências que estão sendo feitas no Brasil, que a gente quer que essas experiências cheguem a outros, que eles conheçam e possam também fazer isso na sua sala de aula. Porque quando a gente fala de premiação, muitos dizem assim, mas eu faço isso na minha escola. E aí a gente diz, então descreve, como é que a gente vai conhecer se vocês não conseguem acessar? Então, eu deixo o site da OEI, onde a gente tem várias premiações no âmbito de professores, de universidades, prêmio Gestão Escolar para as escolas. Então, que vocês conheçam o trabalho da OEI através do nosso site, oei.org.br, e que vocês que fazem um trabalho tão lindo na ponta, que muitas vezes a gente não consegue chegar, a gente precisa que vocês nos mostrem o que vocês estão fazendo, e essas premiações, essas ações afirmativas da OEI, a gente consegue dar visibilidade e chegar nesse campo para poder replicar. Olha quantas experiências de aprendizagem solidária a gente vai poder divulgar e vai poder, os outros vão poder ver que também fazem, e que é interessante. Eu acho que esse conceito, já em outros países, como a Argentina, né, através do CLAS e da OEI, Argentina e no Uruguai, já está mais maduro. Eu acho que o nosso papel da rede, e cada vez tem mais instituições que se juntam a nós na rede para poder divulgar, é importante, porque aí a gente consegue gerar uma onda de aprendizagem solidária com essas experiências dessas, tanto, né, que a gente viu agora do ProSaber e da Liga Solidária e tantas outras, que fazem um trabalho local em alguma comunidade, que a gente possa também levar para comunidades mais distantes, para outros, não ficar tão centralizado no Sul e Sudeste, como são, né, que a gente possa levar para o Nordeste, para o Norte, para outros estados. Então, o Alexandre, eu só tenho a agradecer todo o apoio e ao aí poder participar dessa rede que eu acho que a gente acha importante e quer contribuir cada vez mais, que a gente puder divulgar e disseminar através das nossas redes sociais e também do trabalho do OEI e apoiar com os nossos projetos que a gente tem desenvolvido, tanto no estado de São Paulo, como o Novo Ensino Médio, como Mulheres Inspiradoras e tantas outras experiências, o que a gente puder ajudar a rede e ajudar a divulgar todo esse movimento que a gente está fazendo desse conceito de aprendizagem solidária ser cada vez mais presente na prática das escolas, na prática do dia a dia dos nossos alunos. Eu acho que é isso que a gente tem que entrar nas universidades, nas escolas,
em todo canto, a gente tentar levar a temática da aprendizagem solidária. Agradecer mais uma vez e pedir desculpa que o diretor, infelizmente, ele disse, Thelma, pede meu nome, mas os atrasos, ele não pode estar conosco hoje. Obrigada, Alexandre. Obrigado, Thelma, querida. Manda um abraço para toda a equipe aí, para o Rafael. Com certeza, em outras oportunidades, ele vai poder estar com a gente, sim, porque vocês têm um compromisso aí com esse debate da aprendizagem solidária no Brasil. Você chamou a atenção dos diferentes prêmios, né, que vocês organizam, né, no Brasil e em outros países da América Latina. Quando a gente começou a desenhar, e você lembra muito bem que você estava desde o início da conversa, a gente tinha 2 grandes objetivos com esse prêmio, né? O prêmio é sempre uma contradição um pouco, né? Você vai dar visibilidade só para aqueles que são melhores, né? Será que isso tem um grande peso? Como é que você consegue fazer com que isso seja uma potência e não seja algo que desmobilize as outras organizações que não são premiadas, enfim? A gente tinha esses 2 objetivos aí, né? Que era de disseminar o conceito, né, Thelma? De levar esse debate para além da região sul e sudeste, né, porque a gente tem grandes experiências no nordeste do país e no norte também, então a gente tinha esse objetivo de disseminar, né, de dar maior visibilidade para o conceito, mas, acima de tudo, também de criar um mapa, né, porque, como você falou, a gente está em processo de amadurecimento com esse tema, mas é também uma coisa meio contraditória, porque ao mesmo tempo que a gente está num processo de amadurecimento, a gente identifica experiências e projetos maravilhosos do ponto de vista da concepção político-pedagógica da aprendizagem solidária. A gente não usava muito esse nome, né? A gente costuma falar mais em educação integral, em projetos de intervenções comunitárias, né? Tanto de escolas como de organizações sociais. Então, a ideia maior mesmo aí era criar esse mapa, né, esse cenário aí da aprendizagem solidária e dizer para essas organizações e escolas, olha, o que vocês estão fazendo tem tudo a ver com a aprendizagem solidária, né? Tem tudo a ver com... Ale, eu acho que a gente vai aprender muito ainda, assim, é uma construção. Eu acho que, assim, a premiação, eu sou muito a favor, porque, assim, ó, é uma maneira que, muitas vezes, alguns não... Pode ser que não sejam premiados, mas daí, na segunda edição, eles já vão se fortalecer e pode ter certeza que o ano que vem a gente já vai ter mais números. Os números de pessoas que vão ficando conhecidas e que vão replicando vai ser, eu acho que vai ser um espiral, a gente só vai crescendo e esse nosso mapa vai ficar cada vez mais cheio de experiências e eles mesmos vão se replicando, entendeu? Muitas vezes tem premiações nossas que vão fugir do nosso controle, e é isso que a gente quer depois sair de cena, e essas experiências que a gente vê vão tomar conta, a gente não vai ser mais, não vai precisar mais da rede tão forte, as próprias experiências vão criar corpo e vão ser referência no seu estado, na sua cidade, que as pessoas mesmo já vão fazendo. A gente vai ter, acho que uns microcosmos, assim, ó, vai ter ali no estado esse. Então, eu acho que é um movimento. A gente aqui realmente estamos no início, a gente tem poucos anos da rede, mas eu acho que essa premiação, apesar que foi pensada pela pandemia, acho que foi um ganho nosso, e eu tenho certeza que a gente só vai crescer e a gente vai ter frutos muito importantes para as políticas públicas, isso chegar até a escola e se tornar uma política pública. Eu friso muito que alguns projetos nossos da UAI de cooperação e os que se tornam política pública é o que a gente se realiza, porque aí a gente conseguiu chegar que aquele projeto piloto teve avaliação, deu certo e se tornou uma política para todas as escolas. Então, isso aí vai ser uma semente que vai estar em todas as escolas nossas. E eu acho que é esse o nosso objetivo, e esse mapeamento vai, acho que, só crescer. A gente, quando teve com o SEMPEC, tem uma grande experiência aí com relação a prêmio no prêmio Itaú Unicef, né? Já são mais de 12 edições, e a gente se debatia com essa questão da premiação, que você chamou a atenção, e o que a gente encontrou, a solução que a gente encontrou para agregar e não para dispersar,
foi exatamente a implementação de processos formativos, né? Você tem, um ano você tem o prêmio, né? Você faz o mapa, identifica as boas experiências, né? Identifica outras tantas experiências que estão chegando, estão amadurecendo, e você, no ano seguinte, você implementa processos formativos, né? Você chama esse grupo, é um pouco essa nossa perspectiva da rede, pegar esse mapa, né, e no próximo ano tentar desenvolver processos de formação, ou presencial, ou à distância, enfim, em haver o que vai acontecer com a gente aí, né, do ponto de vista da pandemia, da vacina, enfim, né, para poder implementar esses processos de formação para cada vez mais ir consolidando a rede. Você faz um prêmio um ano, depois você faz um prêmio no outro ano, depois um prêmio no outro ano, eu penso que a gente mais desmobiliza do que agrega. Então, você tem que intercalar com processos formativos, é um pouco o que a gente... Podemos até ter prêmio todo ano, mas você tem que ter processo formativo também para poder agregar. Nós temos experiência de o prêmio Educação e Direitos Humanos é de 2 em 2 anos, porque um ano a gente premia, e essas experiências depois, no outro ano, elas vão, eram presencial, né? Elas que apresentam a experiência, e a gente começa por estados onde a gente teve maior número não teve maior número, mas onde as experiências não estavam quase, a gente faz um mapeamento, e aí a gente vai e faz naqueles estados que precisam de formação, de capacitação, para no próximo ano eles terem condições de se inscreverem. É muito importante isso também. Eu estou avaliando os projetos, né? Vocês também aí vão avaliar alguns, né? Dos 300 e poucos, a gente chegou aí em 9 por categoria, e muitos projetos que eu lia, tanto de escolas como de organizações da sociedade civil, ou mesmo de universidade, escola pública, escola privada, a gente percebia que tinha alguma coisa ali, às vezes no próprio link onde disponibilizava fotos, vídeos, você falava, poxa vida, isso tem que estar escrito no projeto, né? Quer dizer, tinha um gap entre aquilo que era apresentado, né, como um vídeo, os professores discutindo com os alunos, fazendo uma coisa fora na comunidade, e aquilo que estava escrito na apresentação do projeto. Por conta disso, eu penso que os processos formativos são fundamentais para a gente consolidar, fazer esse mapa e construir efetivamente a rede brasileira de aprendizagem solidária. Eu acho que é isso, né? A gente está chegando perto do término aí, né? Queria chamar o resto das pessoas aqui para a gente fazer uma fala final. Aê, a turma toda aí. Maria Cecília, acabei de falar com o meu amigo Ricardo aqui, ele já me passou a tese dele, depois eu posso te passar por e-mail. É muito legal. Tá vocês bom. Vocês vão curtir. Vocês queriam fazer uma fala final aí? Um tchau final? Não, acho que assim, só um complemento sobre esse assunto de recreio, né? Ele parece ser uma coisa tão pequena, mas eu estou com mania do verso do Renato Russo, que diz assim, quem me dera que o mais simples fosse o mais importante. E é tão simples uma questão quanto o recreio, é tão simples, né, se você pensar, mas não quer dizer que essa simplicidade não contenha tanta complexidade, né? Uhum. Então, a gente vê esse recreio como essa potência e aliar ao olhar da juventude é muito legal. Mas também quero complementar uma coisa que você falou que eu acho legal, dessa junção que fala um pouco do que a Thelma estava falando, e acho que do Rafa também, que assim, como a gente adora as coisas que a gente inventa e cria, e acha que ela tem fundamentação teórica, a gente acha que ela tem embasamento, tem história, que possa tornar as escolas lugares mais atraentes para os jovens, mas essa formação é super legal que você está falando, Alexandre, porque eu acho que ajuda a gente a transformar o que é uma experiência singular nessa formação para que isso se torne política pública. Então, eu vejo também com bons olhos, apesar de ser tão trabalhoso, essa forma da gente sair do singular para o grande, né? Obrigado, Maria Cecília. Rafa, considerações finais? Eu gostaria só de agradecer, colocar aqui muito à disposição das outras organizações, das pessoas que quiserem conhecer um pouco melhor o nosso trabalho.
acessem o site da Liga Solidária, ligasolidaria.org.br. E nós estamos aqui para construir junto, para caminhar juntos aí, com jovens, né, fortalecendo sempre essas potências que vão surgindo dentro das nossas comunidades aí de uma maneira muito, muito solidária e priorizando sempre o protagonismo do jovem. Legal, eu disse para vocês que eu ia cumprir o papel aqui do MC, né, do mestre de cerimônias, mas eu prefiro ser o mestre sem cerimônias, né? Então, já que estamos entre companheiros e amigos, eu queria voltar atrás e ter uma pergunta aqui para você, Rafael. Você pode responder? Para você e para a Maria Cecília também. Do ponto de vista das articulações entre aprendizado na matriz curricular, alunos e comunidades estão claramente evidentes nos projetos que vocês trouxeram. A pergunta na sua percepção, qual a mudança que aconteceu na comunidade, nas crianças atendidas, nos alunos que realizam as atividades, e quais as perspectivas desses alunos aprendizes de futuro? Maria Cecília, você quer começar? Obrigada, Rafa. Eu acho que o que a gente vê de impacto, Alexandre, é essa ideia desse círculo virtuoso, né? Não são ações isoladas, né? Quando a gente trabalha com o jovem, a gente fortalece esse jovem que impacta a escola, que impacta aquela criança, e também os educadores e as famílias que entram em contato com esses jovens aprendem também sobre a potência do jovem. Então, acho que a grande marca desse projeto que a gente está desenvolvendo é iluminar todas as potências dessas células, né? Tudo virar um grande sistema que pode funcionar. No nosso programa aqui de qualificação profissional, né, o podcast ele é somente uma ferramenta, uma das ferramentas que nós utilizamos para desenvolver o trabalho com os jovens. E eu tenho percebido ao longo dos anos que um fator muito importante é que o jovem, ele tem muita energia, né? Ele tem muito gás, ele tem muita vontade para poder agir, para poder resolver. E quando a gente mostra para ele que existe uma possibilidade de ampliação de repertório, de ampliação de universo, e que ele pode tomar as decisões, porque é muito comum na fase ali da transição da juventude para a fase adulta, a gente se apega às referências que nós temos, né? E dentro dessas referências, muitas vezes, vem vontades que são dos pais, e acaba sendo meio que colocado um pouco de lado a vontade do próprio jovem. E aqui nós temos essa premissa de, não, o jovem vai descobrir, o jovem vai escolher, ele pode escolher o caminho que ele vai seguir. E quando a gente oferece isso para o jovem de uma maneira sustentada, de uma maneira muito bem embasada, os resultados que nós temos são de jovens que, por vezes, eles acabam entrando no mercado em atuações que não são aquelas que eles sonham, porém, eles já têm muita clareza de como chegar naquela que eles sonham. Então, eles entendem que é somente uma etapa agora, mas que os próximos passos já estão desenhados porque eles descobriram como chegar até lá. E automaticamente, esses jovens passam a ser referências para os jovens das gerações que chegam depois. Ele passa a ser referência para o irmão mais novo, ele passa a ser referência para o vizinho, que depois busca nele ali uma fonte de inspiração para poder se desenvolver também. Legal, Rafael. Eu tenho trabalhado bastante com projetos de juventude aqui pelo SEMPEC e outras organizações, né? E eu sempre brinco com essa história aí do projeto de vida, da construção da identidade e tal. E eu sempre digo que quem de nós aqui sabia o que ia ser hoje quando tinha 16, 17 anos, né? E a gente fala em projeto de vida, algumas organizações falam em projeto de vida de uma perspectiva muito estanque, né? Eu desenho esse projeto e passo o resto da vida construindo estratégias para alcançar, como se no meio do caminho você não revisitasse o projeto, não tivesse o tempo inteiro em construção, né? O pessoal costuma dizer que os jovens não ouvem os adultos. Eu acho isso uma balela incrível, né? Porque eles ouvem muito, né? Eles ouvem muito para negar, né? Para se apaixonar, mas eles estão
ligados aí ao que a gente faz, ao que a gente pensa, para construir suas próprias referências, né? E eu acho que o papel mesmo das organizações que desenvolvem esses projetos com juventude é ser esse catalisador aí, né? Colocar essa perspectiva. Muita gente fala também que é uma fase de transição, né? Eu acho que a fase de transição é a vida inteira, né? Você tá em transição o tempo todo, e o pior de tudo é que não sabe se para onde, mas estamos em transição o tempo inteiro. E às vezes a gente exige coisas dos meninos e das meninas nos nossos projetos que a gente não exige para nós mesmos, né? Então, acho que é importantíssimo o trabalho de vocês aí com juventude, né? Fala, Maria. Não, acho que a Thelma quer falar primeiro. Eu só quero completar esse questionamento, que nesse projeto Mulheres Inspiradoras, os jovens estavam na matriz curricular, a literatura, tá tudo. Mas a professora conseguiu juntar, isso que eu acho que é a grande pegada, conseguiu juntar, através o que ela tinha que desenvolver, toda a parte literária, que está no conteúdo, que os alunos deviam trabalhar tal, com o interesse do aluno. Então, ele fez a sua história, ele, através da leitura de grandes mulheres, Malala, pensadores, etc., até chegando... Ele depois conseguiu ver a utilidade daquele conteúdo na sua prática. E eles até redigiram, fizeram um livro, foi lançado um livro, e aí a comunidade participou, porque aí eles conseguiram sair dos muros da escola com esse lançamento desse livro, e também vinculado, tiveram todo o protagonismo, e também aprenderam, estava previsto na matriz curricular que eles deviam aprender tal. Então, tu juntar esses fatores todos, o protagonismo juvenil, o currículo, mais a ação na comunidade que eles fizeram, diga não à violência contra a mulher, e todas as campanhas, faixas, todo mundo. Então, eu acho que tu conseguir juntar isso, o próprio jovem toma conta, ele mesmo encabeça, e ele vai à frente das suas ações, e ele vê sentido no que ele está aprendendo. Eu acho que isso aí é o grande legal, eu acho que a pegada da aprendizagem solidária está nisso. Fala, Maria. Não, é só que também a gente, se der, né, educador gosta de ficar aqui, a gente poderia ficar aqui. Não, a gente tem uns minutinhos aí, tá bombando. É muito bom poder trocar, mas acho que essa história de projeto de vida, né, Alexandre, é uma coisa muito que é assim, é poder soltar o freio de mão dos meninos e falar, cara, sonha com o que você quer. É um pouco isso, não necessariamente que isso é aquela coisa da meta, né? Terminei o colégio, vou fazer vestibular, DXYZ, mas é de soltar o freio de mão e dizer, vamos sonhar. Como é que a gente sonha? Porque, normalmente, na nossa experiência, os jovens estão com esse freio de mão puxado pelas condições de vida que lhes são impostas. Então, ele só pode ser 2, 3 coisas. Quando, na verdade, nunca me sonharam, né, que a gente experimenta todo dia, o nosso trabalho é fertilizar. Então, o que o Rafa falou também é muito legal, seja o podcast, seja o nosso trabalho, ele é fertilizador de futuros, né? Não necessariamente esse menino vai ser um mediador de leitura e brincadeira, não, pode ser que ele pode ser o que ele quiser, mas tudo que ele aprende nessa vivência, construindo um podcast, construindo essa experiência de protagonismo, ele vai se alimentando, ele vai ganhando força, né? Então, acho que isso é muito lindo. Não, é legal. Você estava falando aí, eu lembrei do Antônio Carlos Gomes da Costa, quando você falou, tem que soltar o freio de mão aí, ampliar aí o sonho, né? E ele fala que você faz isso e depois você lança a mão de uma estratégia que é o paraquedas pedagógico, né? Então, você possibilita e amplia a possibilidade de ter diferentes sonhos e também dá instrumentais para que ele tenha um paraquedas ali, porque a vida pode ser que coloque ele em outros caminhos, né? Eu acho que a gente, como adulto, aí tem que sair um pouco dessa zona de conforto e lugar de um lugar moralista, né? De indicar caminhos e tal. Se a gente não acreditar, enquanto educador, né,
que esses meninos e meninas são capazes de criar, de produzir, de intervir, na realidade, a gente nunca vai conseguir aportar repertório para que eles construam os seus projetos de vidas, que eles construam as suas identidades, né? Eu acho que é isso. Rafael, acho que quer falar. Fala. Ale, eu queria fazer só... Vai conversando, tem um tempinho aqui, tem uns 5 minutos. Só 2 pontuações rápidas sobre as falas, que realmente, né, o projeto de vida, ele tem que ser flexível, porque, como você disse, nós estamos em constante mudança, e se ele não for flexível, acaba se tornando uma ferramenta perversa, porque o jovem acaba se tornando refém dele. E quando o jovem vira refém de um projeto de vida, a chance dele abandonar é muito grande, né? E um outro ponto que você trouxe, Ale, de que a gente tem um dizer popular que fala, né, o jovem não ouve ninguém, o jovem não ouve o adulto, né? Eu costumo dizer que talvez a gente precise sempre refletir sobre, e quando é que o adulto vai ouvir o jovem? Porque o jovem traz histórias, cada indivíduo traz histórias incríveis sobre as suas jornadas, né? E é muito importante que nós, enquanto ali adultos, né, e com a nossa maturidade, tenhamos a calma de ouvir o jovem, porque é a partir da experiência desse jovem que ele vai construir a jornada dele, né? A gente não tem esse poder de construir nada no outro, né? A gente só serve, como você muito bem disse, de paraquedas, para poder dar um suporte, para poder dar uma base para que o outro crie, né? Eu acho que a fórmula para o fracasso de um projeto de juventude é ele começar chamando com o título Projeto para Jovens. Porque ele começa com esse título, para mim, é meio que a fórmula do fracasso, porque, aliás, que acho que em todos os públicos, né? Porque eu penso que os projetos são né? São de companheirismo, de convivência. Aliás, essa palavra companheirismo, companheiro está meio fora de moda, mas eu costumo brincar que a origem etimológica dela é compane, que é dividir o pão. Né? Então, o companheiro é aquele com quem você divide o pão. Enfim, acho que a gente trouxe muitas reflexões aqui. Eu queria agradecer a todos e todas que participaram como apresentadores, trouxeram suas experiências, enriqueceram a nossa perspectiva aí sobre a aprendizagem solidária, agradecer a todas as pessoas que participaram da nossa live, né? A gente convidou muita gente, a gente convidou todas as organizações e escolas que participaram do prêmio, toda a nossa rede de relacionamento. No primeiro seminário, a gente teve um número muito bom de participações externas. Nesse segundo, do mesmo jeito, o Valdir, depois aqui, ele falou que ia trazer dados, né? E acho que depois a gente pode publicar no site da rede, no site do CEPEC, do próprio Singularidades, né? A representatividade, né? Quem nos ouviu, com quem a gente alcançou, é muito bom saber disso, né? Para poder calibrar o discurso, inclusive, né? De saber com quem que a gente está falando. Queria, obviamente, convidar, todos sabem, essa coleção aí de lives que a gente está fazendo no mês de novembro, né? A gente fez a primeira no sábado passado, a gente teve essa aqui, tem mais 2 sábados ainda, né? De lives. O tema do nosso próximo encontro é Aprendizagem Solidária, Diversidade e Inclusão Social, e Aprendizagem Solidária e a BNCC, a Base Nacional Curricular Comum ou Comum Curricular, nunca sei qual vem primeiro, comum curricular ou curricular comum, enfim. Então, queria convidar a todos e todas para estarem com a gente no próximo seminário. E dizer que no dia 5, então, né, que seria o último seminário, na verdade ele vai ser mais curto, porque a gente vai usar o encontro para fazer a entrega dos premiados, né, primeiro, segundo e terceiro de cada categoria, né, Thelma? Está sendo difícil avaliar aqui, viu? Porque eu achei que nesse momento, né, eu fazer uma avaliação, a gente vai ter só 100 inscrições. Imagina, se a gente tiver 100 inscrições, já vai ser um bom número. Aí começou no meio do período, foi para 150, chegou a 200, e, bom, enfim, terminando com mais de 300 inscrições entre escolas e organizações sociais.
E aí, para tirar 1, 2, 3 de cada categoria, está sendo uma luta grande aqui, né? A comissão já indicou 9 de cada categoria, 9 ou 8 de cada categoria, e a gente agora está constituindo uma outra comissão avaliadora com alguns pensadores e personalidades aí da área da educação, da assistência social. Então tem gente do Unicef, então a própria OEI, né, tem diferentes professores e professoras que têm um percurso aí reconhecido aí no campo da educação e no campo das organizações da sociedade civil, que vão indicar para a gente esses 3 vencedores de cada categoria, e isso será compartilhado no seminário do dia 5 de dezembro. Acho que é isso. Agradecer a todos e todas e espero vocês aí no próximo encontro. Até as pessoas que foram painelistas têm que vir lá no próximo encontro para ouvir a gente. Estaremos. Vamos lá. Obrigada, gente. Obrigada pelo convite. Valeu, gente. Depois, muito obrigado. Tchau, tchau. Maria, depois me passa seu e-mail que eu te mando o documento lá do Ricardo. A tese. Tá bom. Tchau, Tchau, obrigada. gente. Tchau, gente.